Segundo os esotéricos, essa figura, com a boca fechada, com os olhos arregalados e o cabelo arrepiado, representa a loucura da humanidade que não tem tempo para Deus. Embaixo dessa figura tem um nome, Fido Dido. A palavra Dido, segundo uma lenda africana antiga, diz que era a filha do rei de Tiro, aquele mesmo rei que a Bíblia compara com Satanás. E segundo essa lenda, a filha do rei de Tiro teria fugido de casa por uma desavença familiar. E ao chegar na encosta da África, formou uma cidade conhecida como Tunis. Nessa cidade ela viveu como uma heroína e morreu como uma deusa. Passou a ser adorada pelos nativos daquele local. Essa religião não ficou só na África. Logo ela foi divulgada por toda a Europa. E quando chegou na França, eles acrescentaram uma palavra francesa, de um dialeto francês, a palavra fido, que vem do latim fides e quer dizer fidelidade. Então a palavra fidodido quer dizer fidelidade a Dido, ou seja, fidelidade a uma deidade africana. Muitas pessoas disseram que esse símbolo, esse nome, representa filho do diabo. Não é necessariamente isso. Esse nome representa fidelidade a uma deidade africana, que no mínimo é uma apologia à idolatria. Um outro símbolo também bastante conhecido é este símbolo. Quantos, pelo menos uma vez, todos já viram um arco-íris? Veja bem, segundo a Bíblia, o arco-íris representa o quê? Aliança de quem? De Deus com quem? Com os homens, com Noé. Depois que Deus destruiu o mundo com a água, e Noé sobreviveu com a sua família ao dilúvio, a Bíblia diz que Deus mostrou a Noé o arco-íris e disse assim: sempre que você vê o arco-íris, sempre que o homem olhar para o céu e ver o arco-íris, ele pode saber que o mundo não será mais destruído com água. Não é assim que diz a Bíblia? Só que os esotéricos, eles tomam o arco-íris e do arco-íris eles criaram uma doutrina. Eles mostram apenas um quadrante do arco-íris, uma parte dele, a parte que toca a terra e a parte que toca o céu. Segundo eles, o arco-íris é a fonte de intercomunicação entre o ser humano e o sobrenatural. Para os esotéricos, então, o arco-íris seria uma ponte de comunicação entre o homem e o sobrenatural. Outro símbolo também bastante divulgado pela Nova Era é esse símbolo. Quantos aqui já viram este símbolo? Segundo os esotéricos, este símbolo, sempre que feito voltado para o próprio corpo, tem um significado. O que eu estou falando para vocês aqui, eu não estou tirando de trás da orelha. Nem foi uma pesquisa que eu fiz ontem na internet, não. Existe um livro escrito por um antropólogo, e esse livro, o título desse livro é Mudras. E nesse livro, esse antropólogo fez diversas pesquisas pela África e por diversas sociedades e descobriu o significado de cada um desses gestos. Segundo ele, numa tribo africana, eles comumente usam esse símbolo ou esse símbolo voltado para o próprio corpo, e seria um símbolo de invocação satânica. Seria como se você estivesse dizendo: Satanás, vem, está repreendido em nome de Jesus Cristo. Daqui a pouquinho eu volto a falar de Xuxa, aí eu falo um pouquinho mais a respeito desse símbolo aí. Outro símbolo também bastante conhecido é esse. Quantos aqui conhecem esse símbolo? Jesus Cristo, essa feita, disse assim: e eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Segundo os esotéricos, esse raio representa as forças de Satanás caindo sobre a humanidade. Quando você passar em frente a uma locadora, atente para o filme do Harry Potter, para o cartaz do filme do Harry Potter. No cartaz, a letra T, que forma o nome Potter, é formada exatamente por um símbolo como esse que você está vendo aí. Aliás, abrindo um parênteses aqui, o nome Harry Potter, significado. As pessoas acham que é meramente um nome, mas não é. A palavra Harry, no inglês americano, vulgar, quer dizer destruir ou destruidor. E a palavra Potter quer dizer oleiro, aquele que constrói potes, constrói vasos. Segundo a Bíblia, quem é o oleiro? Quem é o oleiro segundo a Bíblia, irmãos? Deus. Harry Potter significa literalmente destruir o oleiro ou destruidor do oleiro. Alguém que assistiu o filme me disse que em um determinado momento uma pessoa desenha esse mesmo raiozinho na testa do bruxinho. Há também um outro símbolo bastante conhecido. Esse símbolo. Aqui é um fato interessante. A pirâmide é um amuleto egípcio. Muitas pessoas dizem que a pirâmide é um amuleto para atrair bons fluidos para dentro de casa. Ou seja, é um amuleto para atrair energias positivas para dentro de casa. Algum tempo atrás eu tenho um colega, nós temos uma equipe espalhada pelo Brasil que faz esse mesmo trabalho.
E um desses meus colegas chegou num shopping para comprar aquele negócio que pendura na frente da casa, que passa o vento e faz aquele barulhinho bonito. Geralmente tem umas luas, umas estrelas penduradas. Ele chegou na loja de esotérico e perguntou assim para a senhora: quanto é que custa aquilo ali? Ah, você tem aquilo ali? Não. Isso tem um nome. Ele disse: como é que é o nome? Esse nome é Mensageiro do Vento. Eu disse: por que esse nome? Porque quando você compra esse produto, você deve levá-lo para sua casa e pendurá-lo na porta da frente da sua casa. E sempre que o vento passar e fazer um barulhinho isso aqui, essa música é levada através do vento e ela atrai os bons espíritos para dentro da sua casa. E aí ela perguntou assim, só levar quanto? Eu falei assim: nenhum, muito obrigado. Então nós temos que ter muito cuidado com esses produtos esotéricos. Esse símbolo, a pirâmide, geralmente ela vem acompanhada de um olho como esse daí. Esse olho aqui, ele tem sua origem numa lenda egípcia antiga. Segundo essa lenda, existia uma deidade no Egito, Ísis e Osíris, dois. E existia um filho, aliás, tinha dois filhos, Horus e Sete. E um dia Ísis deixaria de ser a deidade do Egito e passaria a sua divindade a um dos filhos. Então os dois filhos começaram a disputar para saber quem é que ficaria com a deidade, quem é que ia governar sobre o Egito e sobre o mundo. E aí, Horus, num passo de mágica, teria transformado Sete numa grande serpente. Isso diz a lenda. E Sete, por sua vez, ficou Horus na face e lhe arrancou o olho direito. Então Horus, numa nova estratégia, reuniu todos os magos do Egito e mandou construir um olho de ouro. E quando ele colocou esse olho na sua cavidade ocular, ele passou a ver melhor do que via antes. Olha, ele viu o presente, ele viu o passado e ele viu o futuro. Quem aqui assistiu o filme Thundercats já viu que na espada tem um olho de Tandera. E sempre que a pessoa olha para aquele olho, ele vê melhor do que via antes. Os esotéricos, baseados nessa lenda, criaram doutrinas sobre esse olho. Dizem eles que esse olho é o olho de Satanás que tudo vê. E aquela lágrima que você vê ali, na forma poligonal, segundo eles, seria o choro de Lúcifer por todos aqueles que ele não consegue alcançar. Ele que chore à vontade. Porque eu e você, nós somos comprados e lavados com o sangue de Jesus Cristo, que ele não pode nos alcançar. Amém, meus irmãos? Agora, nós como cristãos, temos que ter muito equilíbrio. Numa dessas palestras que são feitas pelo Brasil afora, levantou uma irmã dentro da igreja e disse: irmão, pelo amor de Deus, eu vou embora para casa e vou colocar fogo em tudo, vou acabar com tudo, porque eu vi um símbolo dentro da minha casa e a maldição está lá dentro, eu vou queimar, vou acabar com tudo. Aí o rapaz estava aqui à frente e disse assim: mas irmã, o que foi que você viu na casa da senhora? Não, irmão, tem um símbolo desse da maldição dentro da minha casa, eu vou para casa, vou queimar, vou acabar, vou destruir tudo. Irmã, calma. O que foi? Onde é que foi que a senhora viu esse símbolo? O olho. Ela disse: ah, irmão, eu vi naquela pastinha do Colírio Moura Brasil. Você vê um olho desenhado numa pasta de colírio, é mais do que natural, colírio é para os olhos. Se você passa em frente a uma clínica e vê um olho desenhado, não vai dizer também que é nova era, porque ali é uma clínica dos olhos, é mais natural do que tenha um olho ali. Agora, quando você vê um olho desse, e um local onde não tem nada a ver com olhos, ligue o alerta, porque pode ser e provavelmente será uma representação do olho de Satanás que tudo vê. E esse símbolo, muitas vezes, ele vem acompanhado da pirâmide, como vocês podem ver aí. E essa pirâmide também aparece na nota de $1. Veja bem, essa pirâmide que vocês estão vendo aqui embaixo é exatamente a ampliação da pirâmide que tem lá em cima, nota de $1. E ali tem a pirâmide com olho. Embaixo da pirâmide tem um nome escrito. Não dá para você ler dali, mas tem um nome escrito em latim. Está escrito assim: Novus Ordo Secularum, que traduzido para o português quer dizer exatamente Nova Ordem Secular ou Nova Ordem Mundial, que também é um outro nome atribuído ao movimento de Nova Era. Um outro símbolo bastante conhecido é esse símbolo. Ali está novamente, vamos ver se vocês aprenderam o que é símbolo esotérico, o que significa circunferência? Eternidade. Dentro da circunferência tem uma letra. Qual a letra que tem lá dentro? Letra A. Nos anos 60 e 70, Raul Seixas, junto com outros cantores do Brasil, compraram um pequeno terreno em Minas Gerais e queriam construir uma pequena cidade e chamá-la de Anarquilópolis, porque ali eles praticariam as doutrinas, os costumes da anarquia, que também é uma doutrina ensinada pela Nova Era. A anarquia ensina que a humanidade deve viver sem nenhum princípio religioso ou governamental.
Aí o governo naquela época era militar, expulsou o Raul Seixas do Brasil para fora, e quando chegou lá fora encontrou-se com John Lennon, que também era um outro anarquista. Aquela música Imagine dos Beatles, do John Lennon, que muitos se emocionaram ao ouvir, é uma música que faz uma apologia descarada ao movimento anarquista, ou seja, a anarquia. Bom, agora que você já conhece alguns símbolos e conhece algumas doutrinas, fica mais fácil para mim mostrar para vocês alguns programas de televisão que veiculam estes símbolos e veiculam essas doutrinas. Mas eu prometi a vocês que voltaria a falar de Xuxa, depois que mostrasse os símbolos. Eu vou falar agora. Só um detalhe. Sempre quando nós falamos de Xuxa, nas palestras, alguma coisa, às vezes levanta uma pessoa e diz assim, irmão, me desculpa, mas Xuxa não. E tem alguém aqui que pensa isso? Eu te peço desculpa. Mas Xuxa sim. Ela é uma líder da nova era. Quando nós fazíamos essa palestra lá na Paraíba, em João Pessoa, uma irmã nos contou uma história relacionada a Xuxa. Ela disse que tinha uma meninazinha, e essa menina era louca para ter uma boneca da Xuxa. Todos os dias pedia, mãe, me dá uma boneca da Xuxa? Mãe, me dá uma boneca da Xuxa? E a mãe dizia, filha, eu não tenho dinheiro. Alguém disse que até viu essa história na internet, mas a irmã nos contou lá em João Pessoa, Paraíba. Disse, mãe, me dá uma boneca da Xuxa, me dá uma boneca da Xuxa. E um dia a mãe nervosa disse assim, filha, se você quer uma boneca da Xuxa, peça ao diabo que ele te dá uma boneca. E a menina tinha um costume, saía pela manhã, saía até o outro lado da rua, comprar pão e trazer para casa. Era o costume da menina todas as manhãs. E nesse dia, quando a menina foi, voltou de lá com a boneca da Xuxa no colo. E aí a mãe, filha, como é que você conseguiu isso? Ah, mãe, eu achei ele na rua. E entrou com a boneca e brincou com a boneca a tarde inteira, até quase anoitecer. E quando estava anoitecendo, a mãe ouviu a filha chorar no quarto. E correu lá ver o que estava acontecendo. Quando chegou no quarto, encontrou a filha com o rosto arranhado, com cortes profundos no rosto. E a mãe, desesperada, pegou a criança e correu para o hospital. Quando chegou no hospital, os médicos acharam que a mãe havia feito aquilo com a criança. Levou a criança para um lugar reservado e falou assim, filha, quem fez isso com você? Ela falou assim, doutor, foi Xuxa. Chamaram a polícia, mandaram a polícia na casa da mulher. Quando investigaram a casa, encontraram a boneca lá no quarto da menina, a boneca da Xuxa. E quando investigaram a boneca, nos dedos da boneca, estavam pedacinhos da carne do rosto da menina. Os médicos tentaram dizer que aquela criança, no momento de loucura, teria feito no próprio rosto. Os psicólogos disseram que não. Era uma criança daquela idade, não teria tamanha sanidade para fazer aquilo. E mesmo que tivesse, ela não teria força suficiente para fazer cortes tão profundos. E a verdade, até hoje, ninguém sabe. E se sabe, ninguém diz. Durante uma palestra, nós falávamos de Xuxa. Essa palestra surgiu assim. Eu tinha alguns repostos, desenhos animados, e encontrei pessoas que faziam também esse trabalho. E eu mostrava essas coisas assim na igreja, e sempre uma pessoa levantava a mão, tecia um comentário, outro tecia outro comentário, eu fui juntando tudo e colocando na palestra. E uma irmã tinha dito na igreja que Xuxa, numa entrevista, disse que conversava com os doentes. E lá nessa mesma palestra, na Paraíba, quando eu disse que Xuxa falou que conversava com doentes, levantou a irmã, o dedo de profeta assim, e disse assim, meu irmão, o senhor viu Xuxa dizer que conversa com doentes? Não, irmã, nós não vimos, alguém disse. Cuidado, irmão, o senhor pode ser processado. Quando é para defender Jesus Cristo, não aparece muita gente, não. Mas quando é para defender Xuxa, aparece as dúvidas às vezes. Cuidado, irmão, o senhor pode ser processado. Porque eu dei essa fita para minha filha, e ela assistiu, muitas vezes, e eu não vi Xuxa dizer que conversa com doentes, não. Vou mostrar a você agora, e você vai ver se ela diz ou não que conversa com os doentes. Já desde o Requebra, ou seja, o Requebra, depois veio o Popstar, e eu sempre falava, então eu queria fazer um filme para criança. Não, vamos fazer primeiro o Requebra, infanto juvenil, para a família toda, vai ser legal. Aí eu falei, tudo bem, eu faço Requebra, mas o próximo vai ser infantil. E aí veio o Popstar. Não, o Popstar é legal, porque é uma coisa atual que estamos falando, depois a gente faz infantil. Então surgiu depois o Popstar, eu falei, agora eu não faço filme mais nenhum, a não ser que seja para criança. E aí a Marlene começou a buscar uma coisa que fosse fantástica, assim, que pudesse usar a fantasia, uma coisa que a criança iria curtir, dando uma mensagem legal, que é o fato dos duendes, que dá uma mensagem boa de você entrar em equilíbrio com a natureza.
Aí, algum tempo atrás, me perguntaram se eu tinha visto duendes. Eu fui falar que sim, que eu tinha visto, né, um duende no meu quarto. Você disse que viu o quê? Aonde? A palavra duende é uma palavra espanhola. Ela vem da frase duende casa. Segundo os espanhóis, quando uma pessoa morria, o espírito daquela pessoa continuava na casa. Então ele era o dono da casa. Em espanhol se diz duende casa. Depois de tirar a palavra casa, ele deixaram apenas duende, ou seja, dono de. A palavra duende ganhou outra conotação. Se você chegar em casa, pegar o seu dicionário Aurélio e procurar o que é duende, você vai dizer, uma das definições é a seguinte: duendes são pequenos demônios do centro da terra. Numa outra palestra, o irmão me disse que Xuxa, numa entrevista, disse que deixa dentro de casa frutas e pães para que os duendes possam comer e se alimentar. E ela tem diversos diálogos com os duendes. Uma pessoa que vê, que alimenta, que conversa com os duendes, segundo o dicionário Aurélio, ela está vendo, alimentando e conversando com demônios. E uma pessoa que vê, alimenta e conversa com demônios não é a pessoa mais indicada para passar a vida inteira dizendo ao seu filho o que é que ele deve ou não deve ver. Eu vou mostrar a vocês mais uma cena de Xuxa. E nessa cena eu quero que vocês atentem para ver se vocês conseguem captar alguns daqueles símbolos que eu mostrei para vocês no começo dessa palestra. Prestem bastante atenção. É hora de rock and roll. Yeah! Sou um jacaré. Numa palestra, nós dizíamos que Xuxa fazia esse sinal voltado para o próprio corpo. E aí, levantou também uma pessoa e disse: irmão, você viu Xuxa fazendo esse sinal? Não, irmão, nós não vimos não, nós ouvimos falar. E aí a irmã levantou a mesma suspeita: cuidado, irmão, porque vocês podem ser processados por falar uma coisa que vocês não estão vendo. Quero que vocês olhem agora com bastante atenção e tentem ver Xuxa fazer esse sinal voltado para o próprio corpo. Da mão da menina aparece a mão de Xuxa, voltada para o próprio corpo, fazendo aquele símbolo lá. Agora prestem bem atenção. Na cena seguinte, é que eu tinha comentado anteriormente, eu quero que vocês tentem encontrar alguns daqueles símbolos que eu mostrei no começo da palestra, nessa cena que se segue. Levante as mãos com tudo, abaixa as mãos e a cabeça assim, sai do lugar dessa posição. Alguém conseguiu ver alguma coisa? Levei as mãos. E você conseguiu ver, irmão? O olho. A irmã conseguiu ver um olho. Eu vou mostrar a vocês. Vejam bem. Veja bem. Ali tem uma menina dançando. Atrás da menina tem um painel com muitos desenhos que criança normalmente faz. Uma florzinha, um patinho, um solzinho. Aí tem uma casinha, um barquinho, outra florzinha. Coisas que criança normalmente desenha. Agora note bem que atrás do joelho esquerdo, do joelho direito da menina, ela vai começar a dançar e se a esquerda, atrás do joelho direito dela, vai começar a aparecer um daqueles símbolos que eu mostrei para vocês no começo da palestra. Vejam com bastante atenção. Ela vai se afastando, se afastando, se afastando, e ali está. Quantos conseguem ver? Ali está um olho somente. Por que é que colocariam um olho ali? Vou explicar para vocês por quê. Quando nós, como cristãos, fazemos algum trabalho lá no presídio, lá no hospital, em qualquer lugar que seja, como cristãos, por mais social que seja o nosso trabalho, nós procuramos colocar por trás do nosso trabalho aquilo que nós cremos, que é a salvação em Cristo Jesus. Quando se investe milhões e milhões de reais em um programa como esse, por trás do programa, eles também procuram colocar aquilo que eles acreditam. Alguns dias atrás, a revista Veja lançou, alguns anos atrás, a revista Veja lançou uma reportagem sobre Xuxa. E a reportagem era sobre o início do quadro da Bruxa Queca, que ia ser veiculado pela televisão. E aí a reportagem dizia assim: os investidores de marketing, isso é a revista Veja dizendo, não é a igreja adventista, nem a igreja batista, nem a igreja assembleia, nem a igreja católica, a revista Veja. Ela diz assim: os investidores de marketing estão preocupados se o quadro da Bruxa Queca vai fazer sucesso. Porque eles querem saber se podem publicar o quadro ou se podem produzir brinquedos da bruxinha para vender para as crianças. Aí dizia o repórter assim: enquanto os investidores de marketing estão preocupados de um lado, os pais, professores, estão preocupados de outro. Porque o quadro trata de uma bruxa malvada que manda as crianças rasgarem os cadernos, não escovarem os dentes e desobedecerem os pais.
E aí o repórter conclui assim: embora o quadro trate de uma ironia, uma criança, ela não sabe distinguir entre o que é verdade e entre o que é uma ironia. Quando fazíamos esse trabalho em São Mateus, o pastor de lá, ele disse que estava aqui em Guarapari, numa praia, e encontrou uma criança, numa praia aqui de Guarapari. E essa criança tinha desenhado um coração bem grande assim na areia, e dentro do coração, a criancinha escreveu assim: Xuxa e Rafael. Daí o pastor perguntou assim: vem cá, você é evangélico? Ele, acho que era num retiro que tinha por aqui. Ele disse: sim, eu sou evangélico. E se você ama mesmo a Xuxa? Ele disse: nossa, eu amo demais Xuxa. E eu pergunto, Rafael, você ama Jesus Cristo? E você: é claro, pastor, que eu amo Jesus Cristo, eu sou evangélico. Aí o pastor perguntou assim: Rafael, me responda uma coisa, a quem que você ama mais? A Xuxa ou a Jesus Cristo? E você: é claro, pastor, que é Xuxa. Meu irmão, minha irmã, se você permite que seu filho passe a manhã inteira na frente da TV, assistindo TV Xuxa, Xuxa no mundo da imaginação, ou qualquer coisa de Xuxa, talvez, digo talvez, amanhã, quando você perguntar ao seu filho a quem ele ama mais, talvez a resposta não seja a resposta que você espera. No outro programa de entretenimento infantil, tem pessoas que dizem assim: ah, eu não assisto na Globo, só assisto no Canal 2, porque no Canal 2 é tudo educativo, não é? No Canal 2 tem um programa de entretenimento infantil, conhecido como Ilha e Castelo Rá-Tim-Bum. Tudo que você pensar de satanismo está contido ali naquele quadro de entretenimento infantil. Existe um outro programa de entretenimento infantil, também veiculado pela Rede Globo, que até a velha guarda aqui já assistiu: O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí alguém diz assim: mas até o sítio? O sítio é daquele autor famoso, Monteiro Lobato? É sim. Monteiro Lobato também é o mesmo criador do Mazzaropi, que há 50 anos atrás, no cinema, já incorporava o próprio Satanás. E veja bem, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, não precisaria nem de te falar nada. Você sabe que lá tem uma bruxa, ela faz bruxaria ao vivo para as crianças da Cuca. Lá tem o Saci, que é a própria personificação de Satanás. Lá tem o tio Barnabé, que é uma representação do preto velho, do candomblé da Bahia, e uma série de... Irmãos, isso aqui não é filme de terror para assustar adulto à meia-noite, não. Isso aqui é um programa de entretenimento infantil, que muitas vezes os nossos filhos assistem quando nós estamos para o trabalho e não estamos em casa. Bom, eu ainda tenho para falar para vocês essa tarde sobre filmes, sobre novelas, sobre músicas e sobre desenhos animados. E quando for um pouquinho de água, vocês decidem por onde é que nós continuamos: filmes, músicas, desenhos ou novelas? Ok. Como ninguém decidiu, música. Pergunta: quem é mais velho? O homem ou a música? Música. A Bíblia diz que a música é mais antiga do que o homem. Embora a música não seja mais importante do que o homem, ela é mais antiga do que o homem. Outra pergunta: no céu, quem é que cuidava da música, segundo a Bíblia? Aqui na terra, não existe ninguém que conhece mais de música do que o próprio Satanás. Ele conhece cada acorde, ele conhece cada melodia, ele conhece tudo a respeito de música. E ele sabe como utilizar a música para afastar a humanidade de Deus. Embora Deus tenha deixado a música aqui nesse mundo para aproximar o homem de Deus, Satanás a tem utilizado para afastar o homem de Deus. No Carnaval de 2004, teve duas músicas que fez um sucesso tremendo em Salvador. Uma delas foi a música Maide Dandá, cantada por Daniela Mercury. E a outra música foi a música Sorte Grande, cantada por Ivete Sangalo. E lá na Bahia tem um canal aberto, assim como tem aqui a Rede Gazeta, e nós temos o ESTV, lá também tem um canal aberto e tem o BATV. E num desses dias, no jornal do BATV, o Carlinhos Brau estava dando uma entrevista. E nessa entrevista, ele falava sobre um show que ele ia fazer em Salvador. E aí a repórter perguntou assim: Carlinhos, a quem que você atribui o sucesso daquelas duas músicas suas? Maide Dandá e a música Sorte Grande, as músicas foram registradas no nome dele. E não, essas músicas não são de minha autoria. Essas músicas são utilizadas aqui na Bahia há muito tempo. Eu disse: mas como utilizadas na Bahia há muito tempo? Ele falou assim: na realidade essas músicas já eram cantadas antes de eu registrá-las nos terreiros de candomblé aqui da Bahia. E aí a repórter perguntou assim:
Mas o que então significa a palavra poeira, que é repetida várias vezes na música Sorte Grande? Ele diz assim, a palavra poeira é o nome de uma das entidades do candomblé aqui da Bahia. E se você analisar a letra da música, veja bem o que diz a música. Diz assim, a minha sorte grande foi você ter caído do céu, meu anjo querubim. E nós sabemos exatamente quem foi o anjo querubim que caiu do céu. O próprio Satanás. Agora, lá em Salvador também, se você algum dia for em Salvador, você pode visitar a casa que pertenceu a Raul Seixas. No fundo da casa de Raul Seixas, tem um quintal bem grande. Inclusive, esse quintal está retratado na capa de dos discos de Raul Seixas. E nesse quintal tem 2 assentos bem altos. E lá nesses assentos, sentavam-se 2 secretárias. Raul Seixas vinha lá de fora, drogado, bêbado, ou às vezes possuído pelo demônio, e começava a falar tudo o que vinha na cabeça. E tudo o que ele falava, as secretárias escreviam. Depois, quando ele estava lúcido, ele transformava aquilo em música. Por isso ele diz, controlando a minha maluquez misturada com a minha lucidez, eu vou ficar maluco, beleza. Agora, se o problema fosse apenas as músicas mundanas, nós não teríamos muito problema. Sabe por quê? Porque nós, como cristãos, ainda temos uma certa resistência às músicas mundanas. O problema são algumas vertentes da música gospel que têm vindo para dentro da igreja. Existia uma banda, eu posso citar o nome porque não é eu que estou citando, foi a revista Eclésia que citou. A banda Catedral. Essa banda, há algum tempo atrás, abandonou a igreja, saindo da igreja. Essa banda foi para o mundo. E quando chegou no mundo, escreveu assim, que o povo mais idiota que eles conheciam era o povo evangélico. Porque eles escreviam músicas com letras do mundo e vendia para o povo evangélico como se fossem músicas evangélicas e o povo consumia aquilo. Sabe, o povo evangélico é um consumidor em potencial. Basta você escrever apenas gospel ou evangélico e já é um produto que interessa ao povo de Deus. Então nós temos que ter muito atenção quando vamos consumir algum tipo de música que se intitula gospel. Hoje tudo é gospel. Você tem forró gospel, samba gospel, pagode gospel, rock gospel, funk gospel, tudo é gospel. Até o próprio diabo se disfarça de gospel para entrar dentro da igreja e tirar algumas pessoas daqui. Algum tempo atrás, nós estávamos lá em